Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos no terceiro domingo da Páscoa e o grande convite que nos é dirigido pela liturgia é um convite para compreender melhor a nossa fé na ressurreição. Afinal, vamos recordar algumas coisas. Jesus tinha anunciado durante a sua atividade pública que em Jerusalém ele seria condenado, morto na cruz, mas que ao terceiro dia iria ressuscitar. Os apóstolos, homens ligados a coisas concretas, eram pescadores, entendiam de barco, de tempestade no mar, de rede, de peixe, de mercado do peixe, mas tinham dificuldade para pensar a ressurreição dos mortos e não compreendiam bem o que iria acontecer. Na paixão, eles foram tomados pelo medo, como se tudo estivesse acabando naquela condenação e naquela crucificação. Como é que Pedro disse àquela criada que lhe perguntou: você não é do grupo deste Nazareno? Não conheço esse homem. Quer dizer, o medo tomou conta. Muitos começaram a voltar para casa. Recordamos Lucas, que no capítulo 24 nos apresenta dois discípulos, os discípulos de Emaús, que estavam voltando para casa desconsolados, como se tudo tivesse acabado. As mulheres que foram ao túmulo de madrugada, no primeiro dia da semana, também não foram para ver um ressuscitado, foram para prestar homenagem a um morto. Todos, portanto, foram surpreendidos com o fato da ressurreição. Os discípulos de Emaús reconheceram Jesus ressuscitado quando ele, presente no meio deles, tendo feito um bom pedaço de caminho junto, entrando em casa, partiu o pão. Eles voltaram correndo para Jerusalém para dizer: nós vimos o Senhor, Ele está vivo. A Madalena também encontrou o ressuscitado. E ela também correu para o grupo dos apóstolos e dizer: eu vi o Senhor, Ele está vivo. Mas ainda assim, os apóstolos apresentam resistências. Então, no Evangelho que nós lemos hoje, é Jesus que é apresentado aparecendo no meio dos apóstolos reunidos. E ele começa dizendo: a paz esteja com vocês. E eles ficam assustados, imaginando que se tratasse de um fantasma. Ainda resistem e não conseguem pensar realmente na ressurreição. E Jesus diz a eles: vede minhas mãos, os meus pés, vejam aqui o furo da lança, sou eu mesmo. Quer dizer, Jesus faz de tudo para que o reconheçam. E de fato eles começam a reconhecê-lo e ficam alegres. E Jesus, diz o Evangelho, abriu a inteligência dos discípulos para que pudessem compreender o grande acontecimento da ressurreição, retomando inclusive todas as passagens do Antigo Testamento que já estavam aludindo, falando deste fato. E então convida todos à ressurreição e ao perdão dos pecados, dizendo: ide a todas as nações para que se convertam e peçam perdão de seus pecados. Vós sereis testemunhas de tudo isto. É o convite à missão. Vós sereis testemunhas de tudo isto, de todos estes acontecimentos, da vinda de Jesus, o Verbo de Deus encarnado, de sua atividade pública, de como ele perdoa os pecados, expulsa o espírito do mal, cura os doentes, agrega as pessoas, reconcilia quem estava com dificuldade para conviver com os outros e depois é condenado a morrer e depois ressuscita o terceiro dia, conforme tinha anunciado. E então vós sois testemunhas, quer dizer, pessoas que viram,
que ouviram, que presenciaram e, portanto, poderiam dizer, claro, nós vimos o Senhor ressuscitado, depois de morto, depois de colocado no túmulo, nós ainda estivemos com Ele. O convite que a igreja está nos fazendo no dia de hoje é para que nós também possamos refletir sobre a realidade da nossa fé. Em primeiro lugar, recordamos, a ressurreição não é uma sensação no coração, mas um fato real. É, na linguagem dos evangelhos, um acontecimento. E nós podemos ter deste acontecimento, em primeiro lugar, o testemunho dos apóstolos e daqueles outros discípulos, e principalmente daqueles apóstolos que redigiram cartas, escreveram documentos que se chamam evangelhos, nos quais podem atestar realmente este fato. Em segundo lugar, o que nos pode persuadir da ressurreição, além do testemunho de quem viu, ouviu e presenciou, são as consequências que nós vemos. Por exemplo, quando Pedro ia com João até o templo, encontraram um paralítico. E o paralítico queria uma esmola. E Pedro respondeu, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus ressuscitado, eu te digo, levanta-te e anda. E aquele paralítico foi curado, levantou e andou. Então, mesmo quem estava lá, que não tinha visto Jesus ressuscitado, por causa de um fato desse, eram obrigados a dizer, então é verdade, é Jesus ressuscitado que está agindo por intermédio de Pedro. Poderíamos dizer a mesma coisa de tantas outras obras que nós admiramos. Por exemplo, a irmã Dulce, uma freira com voto de pobreza e de obediência e que de repente começa a ocupar-se dos pobres, dos doentes e cria um hospital com 1000 leitos, um dos melhores da Bahia, que é hoje funcionando com perfeição. E então podemos dizer, mas será que ela tinha toda essa capacidade? Tinha um capital guardado em algum lugar? Não tinha nada disso. É o poder de Cristo ressuscitado que agiu através dela. Então nós podemos dizer, o testemunho dos apóstolos, o testemunho de quem realiza obras, como Pedro que cura um doente, como irmã Dulce, mas poderíamos dizer milhares e milhares e milhares de pessoas que ao longo destes séculos agiram com o poder de Cristo ressuscitado. E depois o poder que recebemos através do sacramento da penitência e voltamos para casa aliviados. Sim, foi o Padre que pronunciou a fórmula do perdão e traçou o sinal da cruz com as mãos, mas é Deus que nos perdoou, é Jesus Cristo ressuscitado que arrancou do coração os nossos pecados. E podemos dizer, tu, Senhor, diante do sacramento da penitência, diante do sacramento da Eucaristia e de toda a vida da igreja. E depois a nossa experiência pessoal. Os apóstolos, os discípulos de Emaús dizem, não ardia o nosso coração enquanto ele nos explicava as Escrituras? E quem sabe quantas vezes nós sentimos o nosso coração ardendo porque estávamos ouvindo alguém que ia explicando as Escrituras, o Evangelho, com tanta paixão, com tanto entusiasmo, com tanta profundidade. Afinal, temos ainda duas coisas que nos ajudam a acreditar na ressurreição do Senhor. A unidade. E os fiéis eram um só coração e uma só alma, porque partilhavam tudo. É a vitória sobre o medo, é a vitória sobre a solidão, é a vitória sobre a fragilidade, porque quem é frágil é socorrido pelos outros que estão juntos como irmãos, numa verdadeira vida fraterna. E depois o ardor missionário, alguém que sai para ir lá na Ásia, na China, isto séculos atrás, como, por exemplo, São Francisco Xavier, mas até os dias de hoje, este ardor missionário para dar testemunho do Senhor, certamente nasce de um coração que está cheio, repleto da certeza de Cristo ressuscitado. Meu caro irmão, minha caríssima irmã, hoje é o dia em que a Igreja nos convida a pensar melhor qual é a nossa fé. Se todos acreditamos que Deus existe lá em cima,
mas que Jesus ressuscitado é uma presença real com a qual posso contar, a qual estou conectado por causa do batismo, e que eu posso ver nos seus efeitos. É isto que eu acredito. Peçamos a Deus que fortaleça a nossa fé. Te abençoe, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.